Dia 5 de março de 2024, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, claro. E vamos aqui conversar um pouquinho sobre o Fishing Expedition, ou em outras palavras, lá no interior, né? Jogar verde para colher maduro. É isso que tem acontecido em nosso país. Eu vou falar nesses últimos 5 anos e meio, né? Porque desde que começou o ex-governo, lá em 2019, este jogo de narrativas tem sido criado. Joga um verde aqui para colher um maduro depois. E eu quero explicar o que isso tudo significa, levantando aqui uma questão. Alguns de vocês, por exemplo, já pararam para pensar na possibilidade de alguém se apoderar do seu telefone celular, por exemplo, ao mesmo tempo em que se apossam também dos celulares de seus vizinhos de condomínio? O que poderia acontecer? Partindo daí, e de posse de todos os aparelhos celulares, o camarada começa a cruzar então as conversas que você já teve com outros condôminos, né, com outros amigos, e começa a usar essas informações para jogar uns contra os outros. Fulano disse isso sobre o ciclano. Informações exclusivas mostram que o síndico falou isso do morador tal. Coisas desse tipo. Claro que dessa forma, essa pessoa que se apossou desses telefones vai conseguir montar uma narrativa de que o fulano disse isso ou disse aquilo. Pois bem, exatamente isto que começaram a fazer desde o início do governo anterior. Sempre com a mesma conversa de se criar uma narrativa. Desde o dia que aquele ministro da mais alta corte se apoderou do celular de Mauro Cid, e depois do celular de Anderson Torres, e de todos os outros que vieram pela frente sofrendo aí busca e apreensões, sem uma razão de ser. Ele se apoderou também do celular até do presidente Bolsonaro. Não havia um motivo específico, mas havia sim a vontade de se criar um fato ou uma narrativa para se acusar de forma sigilosa a quem querem condenar. É o que chamamos então de Fishing Expedition, ou jogar um verde para colher maduro, ou pescar uma informação. Depois de tantas narrativas criadas, a Polícia Federal então calcula que poderá concluir até o fim de julho a investigação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. E como sempre, segundo fontes exclusivas da CNN, o ex-presidente Jair Bolsonaro poderá ser indiciado. Ora, a avaliação dos investigadores, segundo eles, segundo a imprensa, é que os depoimentos têm garantido aí um avanço nas apurações, mas precisam ainda serem corroboradas por provas materiais, né? E esse é um processo bem mais lento. E é aí que mora o problema. Criar a narrativa, você pode criar, vasculhando o celular do seu vizinho, do seu síndico, mas provar é que são elas. Porque se está em sigilo, ninguém pode olhar, ninguém pode ver. E se o cara acusou, ele tem que provar. Enquanto não prova, essas informações de nada adiantam. Não passam de narrativas para meter medo, para deixar a população conservadora em pânico, com medo, com receio. Não é assim que funciona. Eles podem até tentar, podem até formar uma narrativa plausível para indiciar o presidente. Até porque a Polícia Federal, a Força Tarefa,
possui aí equipamentos de última geração, né, para fazerem análises de dados, tem celulares, computadores, todos eles apreendidos, né, em buscas e apreensões muito mal explicadas, porque ninguém sabe o motivo dessas buscas e apreensões. Ora, as investigações da Polícia Federal agora apontam que o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, né, esteve em 2 reuniões para discutir os termos de uma minuta golpista. As revelações constam nos depoimentos dos ex-comandantes da Aeronáutica e do Exército, o tenente brigadeiro Carlos Batista Júnior e o general Marco Antônio Freire Gomes. Não vou dizer o que eu penso deles, porque eu posso perder o canal, mas vocês imaginam. Porque é exatamente a mesma coisa que vocês também pensam. Aí dizem que, olha só, como que é a narrativa, né? Dizem que o Freire Gomes, né, disse que 2 testemunhas colocaram o ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, no cenário dessa tentativa de golpe. O cenário mostra que ele participou de 2 reuniões. Bom, primeiro vamos lembrar do seguinte: querer fazer, pensar em fazer, desejar fazer, não significa executar, não significa fazer de fato. Muito pelo contrário. É uma vontade. Eu tenho vontade de ganhar na loteria sozinho. Daí morreu Neves. Eu tenho vontade de fazer uma volta ao mundo nos cruzeiros mais caros. Mas daí morreu Neves de novo. Então, vamos lembrar que, primeiramente, a suposta minuta refere-se a uma decretação de estado de sítio que, como bem disse e reafirmou o nosso presidente Bolsonaro, requer a aprovação do Congresso Nacional, o que já desqualifica a ação como um golpe. Como você vai dar um golpe se você precisa pedir a aprovação do Congresso Nacional? Isso não é golpe. Golpe não se avisa, não se comunica, e somente acontece. Segundo fontes privilegiadas, como sempre, né, e muito convenientes, diga-se de passagem, o general Freire Gomes forneceu elementos suficientes para que a Polícia Federal acuse Jair Bolsonaro de ser o autor intelectual da suposta minuta, que, se verdade for, vamos supor que seja verdade, trata-se apenas de um documento que analisa um artigo da Constituição, que é o artigo 137, que diz que o presidente da República pode, depois de ouvir os Conselhos da República e o Conselho de Defesa, solicitar ao Congresso Nacional que autorize ele, presidente, a decretar um estado de sítio. E por quais motivos? Tem que ter um motivo. Uma comoção grave de repercussão nacional, ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante um estado de defesa, ou declaração de estado de guerra ou resposta a uma agressão armada estrangeira. Ora, pensem comigo, se não ocorreu uma grave repercussão nacional, ou a ineficácia de um estado de defesa que não foi acionado, não foi pedido pelo presidente, e se o Brasil não estava em guerra ou em risco de entrar em guerra, como poderia então o presidente pensar em estado de sítio? Não tem a mínima lógica. Não existe lógica, mas existe somente fuxico ou conversas aleatórias em uma reunião aberta, o que também serve para mostrar que não havia intenção de golpe algum. Como bem diz o agora secretário do Tarcísio de Freitas, né, o Aldo Rebelo, que já foi petista e abandonou o PT, não se pode imaginar um golpe preparado em uma reunião ministerial gravada.
Os golpes militares envolvem operações secretas, atores e protagonistas relevantes. Mas como agora eles querem forçar os próprios militares a colaborarem com essas acusações, aí vem então um jogo psicológico. Aquele jogo de tipo uma tortura chinesa, a qual foram submetidos Mauro Cid, Anderson Torres, né? Porque se o Mauro Cid falou alguma coisa que eles dizem que ele disse, mas ninguém sabe, foi por conta de uma tortura, mantê-lo preso, sem justificativa, sem motivos, sem contato com ninguém de fora. Isso o que é? Uma pressão psicológica. E aí vem o Globo dizendo que com exclusividade tem a informação de que o Exército poderá então abrir contra os generais, o Freire, o Paulo Sérgio, o Walter Braga Neto, todos que participaram desse suposto golpe, colocá-los diante de um tribunal de honra. Olha só, que ao final, se considerados culpados, poderão ser tidos como indignos, olha só, do oficialato. É um código, é um tribunal e código de honra. Se eles forem considerados culpados, eles serão considerados indignos do oficialato e, claro, como consequência, vão perder suas patentes, vão deixar de ser generais. Isto é uma tortura psicológica. Imaginem, senhores, o camarada trabalha 40 anos para chegar ao nível de general 4 estrelas. Aí, por conta de uma acusação, a partir de agora você não é mais general. E sai do exército desonrado. E vai perder todas as suas regalias de generais. Ora, ela não é uma pressão psicológica. Existe esse tipo de ação em um país verdadeiramente democrático? Claro que não. Em um país democrático isso não acontece. O que acontece é sim uma investigação para levantar fatos documentados, comprobatórios, que mostrem por A mais B que aquilo que está sendo dito contra o oficial é verdadeiro, para aí sim ele ser julgado. Se culpado, vai pagar pelos crimes de acordo com o Código Penal, né? Ou Código Militar, se for o caso. Agora, vamos partir do princípio, né, de que realmente a Polícia Federal tenha em mãos documentos que provem a participação de Jair Bolsonaro em uma tentativa de golpe de Estado. Olha, está aqui os documentos, agora está provado, não tem como negar, tudo bem. Nesse caso, se for para trazer a verdade dos fatos, o ex-presidente será indiciado, porém, deverá ser julgado em primeira instância, já que ele não possui mais fórum privilegiado para ser julgado pela Corte Maior. Se isto não acontecer, ficará então caracterizado o que chamamos de perseguição política. E as consequências poderão ser desastrosas para o atual mandante. E também para a diplomacia brasileira e internacional, porque é uma notícia que vai correr o mundo. Hoje não se consegue mais esconder informações, principalmente nesse nível. Além do fato de que a maior corte do Brasil estará abrindo um precedente nunca visto na história jurídica brasileira. A repulsa seria maior ainda para o atual mandante brasileiro, que acha que está agradando, mas no fundo sabe muito bem o risco que corre se vier a apoiar uma prisão de Jair Bolsonaro. Vocês podem ver que ele fala sempre meio por alto. Ele nunca vem assim a público falando de forma dura, crítica, que tem que prender o ex-presidente, que ele é culpado. Ele nunca faz isso. Porque ele sabe o risco, o prejuízo eleitoral disso tudo. Ele sabe perfeitamente que a grande maioria da população, mesmo aqueles que não são conservadores e a favor
do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele sabe que nem todos são a favor dele, Luiz Inácio. E esses que não são a favor nem de um nem do outro, não vão gostar desse tipo de atitude, porque conseguem entender nisso tudo o que chamamos de perseguição. Uma coisa é você mostrar a culpa, investigar, acusar e sair ali o resultado de um julgamento. Outra coisa, de forma sigilosa, né, com inquéritos aí do fim do mundo, prender uma pessoa que nem tem foro privilegiado. Então, meus amigos, nós estamos aí vivendo um período onde quem fala mais alto é a narrativa. E de narrativa em narrativa o Brasil vai dando cambalhotas rumo ao norte, rumo à Venezuela. Isso é fato, não temos como negar, não dá para fingir. Porém, o Brasil não chegará até a Venezuela somente jogando nas costas de Jair Bolsonaro toda a culpa pelo atual desgoverno. Porque, enquanto tudo isso acontece, a imprensa esquece de falar sobre o desandar da economia brasileira, o desandar dos empregos, a fuga de capitais que está acontecendo no Brasil, fuga de investidores e a péssima fama diplomática que o Brasil adquiriu, graças a Luiz Inácio. Então, tem muita coisa ainda para acontecer, muita água para passar embaixo dessa ponte. Nós vamos aguardar, vamos esperar, porque o que não falta é notícia para discutirmos aqui nesse canal. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no TH Brasilis News, colaborem com o canal quem puder. Eu agradeço de antemão, porque é difícil trabalhar sozinho, não resta a menor dúvida, né? Não há tempo para tudo, e para ter um ajudante também não é fácil. Todo mundo sabe, a vida está difícil para todo mundo. Então, quem puder colaborar eu agradeço, mas vocês podem colaborar muito deixando os likes e se inscrevendo no canal se você ainda não está inscrito. Por hora, desejo a todos vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.